E aí galera, boa tarde, graça e paz. Desculpa qualquer coisa aí pelo barulho. Aqui ao lado bateria e aqui em casa uma obra acontecendo, então tá todo esse barulho aí. Bom, mas vamos lá. Eu tô aqui, galera, pra poder tá compartilhando com vocês. Minha intenção hoje de vir aqui é somente ser uma plataforma para vocês. Eu quero olhar bem nos olhos de vocês porque eu quero estar interessado. Porque na verdade eu tô interessado, eu tô preocupado. E eu quero ser um trampolim, eu só quero ser uma seta que tá apontando. Eu não quero que vocês olhem para mim como algo ou alguém que pode ou que tem, mas eu quero que vocês olhem para Jesus Cristo através de mim, aqui, agora, nessa hora. E eu quero trazer essa palavra aqui para vocês de Atos capítulo 20, versículo 24. A palavra diz aqui em Atos 20, 24: Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Mas eu não dou valor à minha própria vida. Todos nós existimos e porque existimos, vivemos. E porque vivemos, nós não queremos morrer. Porque nós temos a consciência da nossa existência e um amor próprio. E uma preocupação consigo, com a gente mesmo. Só que a partir do momento em que entendemos por que vivemos e entendemos por que negamos e por que deixamos de fazer algumas coisas para fazer outras, a gente entende que tem uma razão e que tem um objetivo. Porque todos os dias a gente só consegue fazer algumas coisas quando deixa de fazer outras. Por exemplo, quando a gente se acorda, a gente, naquele momento, a partir do momento que Deus abriu os nossos olhos e nos deu mais um dia de vida, a gente tem uma escolha a fazer e a gente vai ter que deixar uma coisa para fazer outra. Ou seja, a gente vai ter que se levantar da cama para poder fazer o que tem que fazer, que é trabalhar e outras coisas. Então a gente vai negar aquele comodismo, negar aquele momento bom de estar deitado, de ficar relaxado, de descansar mais um pouco, o lençol, aquele frio, para poder se levantar, para poder se esticar, se espreguiçar, para poder se aprontar, para ir trabalhar, para entrar na ativa. Aqui a palavra está dizendo assim, olha só o que é que o versículo 23 fala. Sei somente que é melhor ler do versículo 21. Deixa eu ver aqui. Do versículo 20. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Então ele entendeu. Ele compreendeu que quando Jesus veio até ele, que quando Jesus disse para ele que tinha uma obra, a fazer na vida dele, ele compreendeu que, como ele mesmo fala
em Filipenses capítulo 3, que deixou tudo, que fez, considerou tudo um lixo. Ele entendeu que por quem ele estava deixando tudo e para o que ele estava deixando tudo era muito maior do que a sua vontade, era muito maior do que o seu querer. A mesma coisa, não somente no tempo em que Jesus veio e Jesus escolheu os discípulos, e a gente lê no Evangelho. E a gente às vezes fica tão admirado e a gente considera magnífica cada pessoa, olhando assim, dizendo, nossa, como essa pessoa foi dedicada a Deus, como essa pessoa fez coisas grandes porque Deus usou a vida dela. Só que do mesmo jeito que Jesus usou aquelas pessoas e para a mesma obra que Jesus usou aquelas pessoas, é com a gente também agora. Eu falei aqui no início que eu queria que vocês não olhassem para mim, mas que vocês olhassem para Jesus. Porque eu quero olhar bem nos olhos de vocês e dizer que eu me importo e que eu me preocupo com vocês. E dizer que esse é o Evangelho. A palavra diz aqui, mas eu não dou valor à minha própria vida. A primeira coisa a fazer para que a gente possa olhar nos olhos das pessoas e a gente falar, não, é porque assim, eu tava até orando há pouco e eu entendi que a gente se preocupa em falar de Jesus para as pessoas, a gente se interessa e a gente quer falar de Jesus para as pessoas, e muitas das vezes isso já aconteceu comigo, eu me interessar e me preocupar em levar Jesus para as pessoas, mas tá tão preocupado e tão interessado em levar Jesus para as pessoas, em amar a Jesus obedecendo à sua vontade, mas não se importar exatamente e totalmente com aquela pessoa e entrar na vida daquela pessoa. E eu falo isso de uma forma bem simples e normal, porque Deus não é uma religião, e sim é uma pessoa, e Ele age na nossa naturalidade, age na nossa rotina diária, se preocupando com problemas, se interessando com as nossas situações e circunstâncias. Então, a primeira coisa é não dar valor à própria vida. Quando Jesus ele disse que aquele que quiser ser o seguidor dele deve negar a si mesmo, ele estava falando exatamente sobre isso. Ele estava falando exatamente, se você quiser ser meu seguidor, você deve fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque eu não dei valor a mim mesmo quando eu entendi que pessoas iriam morrer se eu não viesse. Eu não dei valor a mim mesmo quando eu vi que pessoas iriam sofrer se eu não chorasse por elas, que pessoas estavam vazias sem a minha presença, sem o meu amor. Então a mesma coisa é exatamente aí fora, no mundo em que a gente vive. A mesma coisa é o que acontece, mas eu não dou valor à minha própria vida. A partir do momento em que, quando a gente olhar para Jesus e a gente dizer assim, eu sou de Jesus, mas não levar isso como simplesmente só uma frase ou como sei lá, porque a gente é cristão, não, de fato como a verdade mesmo. A gente vai entender que o que é necessário para que a gente seja, para que a gente viva como um filho dele, é se manifestando, porque foi o que Jesus fez. A palavra fala de Jesus, o Filho de Deus, vindo, de Deus amando e entregando. Então, como poderia Deus amar ao mundo se não demonstrasse, se não mostrasse esse amor? A própria palavra diz, não amem apenas com boca e palavras, mas amem de fato e de verdade, mas amem com ações, mas amem com atitudes. Então, da mesma forma como eu estou fazendo com vocês, através da lente dessa câmera, como se estivesse olhando nos olhos de vocês, a mesma coisa é assim também que a gente deve fazer com as pessoas que estão aí fora. Porque eu digo isso com toda certeza, adianta sim a gente falar de Jesus, porque Jesus conhece os pensamentos e sabe do coração. E a semente vai ficar plantada no coração delas. Mas o maior impacto não é no nosso automático do falar de Jesus e de levar a mensagem para as pessoas e de dizer ali, ó, entreguei a mensagem, Espírito Santo, vai e faz agora a tua vontade. Da nossa parte, entendendo e representando Cristo, a gente precisa fazer a mesma coisa que Jesus fez. Andar com os pecadores, sentar com eles, ouvir eles, prestar atenção na vida deles. É tão sério o que eu estou falando para vocês, porque muitas das vezes a gente deixa a religião tomar conta, a gente deixa, como é que eu posso falar assim, sabe?
o evangelho se dissolver do nosso coração, da nossa vida, a essência do evangelho começa a tipo desaparecer, e a gente começa a achar que Jesus, ele não é exatamente aquilo que ele é, que a palavra fala. E aí a gente começa a agir com desamor para com as pessoas. A gente começa a negar a dor das pessoas. A gente começa a olhar para as pessoas, mas apenas ver o pecado. A gente começa a levar Jesus para as pessoas por causa exatamente do pecado, mas Jesus já morreu na cruz exatamente por causa disso, então está consumado. Então, a partir do momento em que aquela pessoa ouvir o evangelho, ela crê em Jesus, ela vai ser perdoada, ela vai ser salva. Mas muito além da gente ter esse raciocínio e a gente ter esse pensamento do evangelho ser somente para salvação, o evangelho é amor, o evangelho é a vida de Deus no coração das pessoas, porque foi exatamente isso que Jesus veio e trouxe. João capítulo 1, no versículo 17, a palavra diz: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A religião atrasa a humanidade, a religião nos para. E a gente não deve fazer de Jesus, fazer da nossa crença nele, fazer da nossa entrega a ele, fazer da nossa busca por ele, fazer do nosso id ao evangelismo uma religião. Todo tipo de religiosidade precisa ser quebrada na nossa vida. E aí você me pergunta, como é que eu posso fazer então? E como é que eu vou levar Jesus para as pessoas? Jesus é uma pessoa. Jesus, quando veio, Jesus veio para morrer pelas pessoas. E a gente vê no evangelho, não tem nada de outro mundo, não tem nada de uma coisa extraordinária não, eram coisas naturais que iam acontecendo. Pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam doentes, pessoas que haviam morrido, pessoas que estavam com problemas assim, pessoas que estavam... E ele trouxe o evangelho, o reino de Deus para a humanidade perdida, para a humanidade caída. E é exatamente isso que a gente precisa fazer, amar a cada pessoa e se importar com ela da maneira como ela está. Pegar aquela mudança que Jesus já fez em nós e pedir que ele derrame mais amor e mais amor no nosso coração e levar para cada uma dessas pessoas. E levar para cada uma dessas pessoas. Cada uma delas. Cada uma delas. Colossenses, no capítulo 1, versículo 28 e 29, a palavra de Deus diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Agora veja o que diz o versículo 29. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. É com a força de Cristo que está agindo poderosamente em você que você vai lutar e que você vai trabalhar para realizar essa tarefa, para realizar a missão que Deus te deu. Seja real, não finja, não omite Jesus da sua vida, não se envergonhe, mas seja cristão de verdade, em cada palavra, em cada olhar, em cada atitude. Seja intencional, vivendo Jesus realmente, porque é o que o mundo está precisando, porque é o que o mundo carece. O mundo perece, não é por falta, o mundo perece porque ele precisa de Deus. O mesmo Deus que está dentro de mim, o mesmo Deus que está dentro de você. As pessoas vão pro bar, as pessoas, os jovens, eles vão para festas e baladas. Não é por causa de curtição, não é por causa de divertimento, não é porque está acontecendo algum problema na sua casa e eles querem esvaziar a cabeça, não é por causa da amizade que fizeram e porque lá é um lugar legal, porque vai ter música, porque vai ter bebida e porque vai ter droga. E mesmo sabendo que isso é errado, eles fazem porque você pode pensar várias coisas. Ah, mas o pecado está na carne, e eles fazem isso porque, sabe, eles são das trevas e quem é das trevas ama as coisas da escuridão e tudo mais. E aí vai usar vários versículos, só que a realidade é que todos eles estão fazendo isso para preencher um vazio, e um vazio que é do tamanho somente de Jesus, do mesmo Jesus que está dentro de mim, que está dentro de você, que todos os dias nos dá a oportunidade para num ponto, para numa padaria, numa farmácia, na rua, em qualquer lugar, em cada oportunidade, que é o que a palavra fala. Não percam
as oportunidades. Não deixem de aproveitar as oportunidades. É o que a palavra fala. Em cada uma dessas, levar Jesus para essas pessoas. Levar a esperança de Deus para cada uma dessas pessoas. O coração dessas pessoas está ferido e está machucado por coisas que aconteceram, problemas familiares, frustrações com elas mesmas, marcas do passado, sabe? Até mesmo por causa da igreja, muitas das vezes, que pessoas saíram, que pessoas estão afastadas, porque faltou o amor de Jesus para com elas, não do próprio Cristo, mas das pessoas que se dizem ser cristãs e não amaram essas pessoas. A verdade é que cada uma delas tem um vazio na sua alma e elas precisam desse vazio. Você e eu somos a luz do mundo e a luz, ela serve somente para uma coisa, para iluminar o que está escuro. Você e eu somos o sal da terra e o sal tem uma função muito importante que é dar sabor. Quando a gente come uma comida sem sal, a gente se sente o amargo porque tá praticamente sem gosto, apesar de ser feita a comida, tá ali o arroz que tem o seu gosto natural, o feijão e tudo mais. Mas quando você cozinha naturalmente e você não põe sal, fica sem gosto, fica meio azedo, sei lá, meio amargo. Mas quando você põe sal, você já sente aquele sabor. Então é exatamente o que Cristo quer fazer através da gente. Nos levar a olhar nos olhos de cada pessoa, amando essas pessoas sinceramente e verdadeiramente, se importando com a dor delas, com a situação delas, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não foi o que já nos ensinaram sobre crescimento teológico, sobre filosofia, sobre uma coisa e sobre outra, e intelectualismo e formação disso e daquilo. O Evangelho é o amor e a verdade de Deus revelado através de Jesus, morto e crucificado numa cruz, ressuscitado para nos redimir, seu sangue puro e imaculado derramado para nos salvar. Esse é o Evangelho, essa é a verdade de Deus. A palavra diz aqui, o que eu acabei de ler há um tempinho atrás para vocês, Atos no capítulo 20, a partir do versículo 20, eu acho que é o 21, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, o 20. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. E aí o 21 diz assim: eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. É o arrependimento dos pecados. Se você pegar a sua Bíblia e você abrir em Mateus capítulo 4, versículo 17, você vai ver que depois que Jesus vence a tentação do diabo e ele começa o seu ministério, a mensagem que Jesus anuncia é essa: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E o Evangelho é exatamente esse, porque foi exatamente para isso, como 1 Pedro 2, 24 fala, que Jesus veio e morreu para nos salvar da escravidão do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e Deus nos deu o presente de graça, que foi Jesus Cristo, e que a partir do momento em que cremos na morte dele, somos salvos, libertos do poder do pecado, e nossa vida passa agora a ser dominada pela graça de Deus. E esse é o Evangelho. Dizer que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, que elas precisam abandonar, que elas precisam reconhecer que tudo isso é errado. Mas mais do que errado, mais do que... É porque isso fica na lógica da gente. Por que eu tô bebendo? Por que eu tô me drogando? Eu tô entendendo que isso tá errado, eu tô entendendo que isso daqui tá fazendo mal à minha saúde, mas por que eu tô fazendo? Não é nada naturalmente, mas é espiritualmente. 2 Coríntios no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 4, lá fala: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Existe uma luz que brilha sobre eles. Eu sinto até vontade de chorar quando eu vejo essa palavra, porque olha o que a palavra diz aqui: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. A palavra diz aqui: a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a respeito do triunfo de Jesus, a
a respeito da vitória de Cristo, a respeito do governo, a respeito do reinado de Jesus, a respeito de tudo que Jesus fez, do que Deus realizou através do seu Filho e de quem agora Cristo sempre foi, é e sempre será. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo principado e potestade está abaixo de Jesus. O Deus desse século conservou a mente deles na escuridão, numa cegueira espiritual, sem deixar eles verem que o que eles estão fazendo está destruindo eles, e deixou eles apenas verem uma coisa chamada satisfação e prazer, e a realização desse desejo para trazer a alegria e a felicidade, o sorriso nos lábios, aquele brilho daqueles olhos quando eles estão fazendo o que fazem, e dá aquela sensação de satisfação. É uma ilusão. Eles estão perecendo. Eles estão perecendo. E a palavra diz: Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz já brilha sobre eles. E essa luz, ela entrou dentro de nós. A luz está brilhando sobre eles. Sobre eles a luz está brilhando. Mas Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz. A luz brilha sobre eles. Mas nós somos a luz. Ela está dentro de nós. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Você já experimentou da bondade de Deus, não já? Você sabe como Ele realmente é. A luz que vem da boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia da salvação para todos é que Deus não faz acepção de ninguém. É que Deus não olha para o branco ou o negro, para o rico ou para o pobre com olhares diferentes. A boa notícia para todos é que Deus ama a todos de uma forma igual. A boa notícia para todos é que, como a palavra fala, Cristo se tornou acessível a todos. A boa notícia é que Deus amou o mundo. A boa notícia é que Deus amou o mundo. Sabemos que apenas alguns, como João 1,12 fala, creram e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a cruz foi para todos. E lembre-se de uma coisa: quando você for evangelizar alguém e falar de Jesus, você não precisa nem falar para a pessoa, mas guarde isso no seu coração. Quando você for falar de Jesus para alguém, lembre-se que a cruz, que Jesus morto na cruz, não foi para nos chamar de pecadores, mas foi para dizer que nos ama, mas foi para dizer que nos deseja e que nos quer. Guarde isso no seu coração, porque todas as vezes que você olhar nos olhos de alguém e você lembrar, e quando você falar que Jesus morreu na cruz, você vai exatamente dizer e você vai exatamente demonstrar este amor que Jesus colocou no seu coração, dizendo essa verdade, vivendo essa verdade, que Jesus morreu na cruz não para dizer que nós éramos pecadores, que nós éramos errados, que estávamos condenados e que isso e aquilo outro, mas que foi exatamente por amor, para nos amar. Eu só queria dizer isso para vocês, e como eu disse no início, porque eu me preocupo e eu estou interessado em vocês, porque a religião ela já destroçou muita gente e tem até causado divisão entre a gente mesmo. Uns dizem eu sou desse, uns dizem eu sou daquele outro, uns dizem eu gosto mais daquele, outros dizem eu prefiro esse. Mas é como Paulo falou: por acaso foi Paulo crucificado por vocês? Por acaso isso, aquilo, outro? Não, quem foi crucificado foi Jesus. Quem é o Salvador é Jesus. O cabeça da igreja é Jesus. Vivemos em uma era em que os homens se cresceram tanto em intelectualismo e isso e aquilo, que se acham deuses.
Mas louvado seja Deus pela humildade de Cristo no coração de cada servo, de cada filho e cada filha, que tem se levantado com uma humildade soberana para mostrar que o Evangelho é se importar e que é se amar, e não que está em roupas, não que está no orgulho pela aparência de alguém, ou pelo título, ou pela fama e o sucesso de alguém, até porque Jesus se fez, Jesus se negou, Jesus se esvaziou. Então a gente pode ter a certeza que o Evangelho é exatamente isso: se desfazer, se negar, se esvaziar, para que outros possam